Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 18, diz a suficiente palavra de Deus. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus bendito, Senhor nosso, Deus santo e eterno, Deus poderoso não só para criar o universo e conduzi-lo, mas poderoso também para salvar. Assim, Deus amado, como tu mandaste teu filho aqui para a terra, e ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Se nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, por meio desse Espírito, ó Deus, no seu poder, nos unja de maneira, Senhor, que possamos pregar a tua palavra fielmente, para que esse teu poder seja manifesto, ó Deus, na vida daqueles que ainda não confessaram verdadeiramente seus pecados, nem se colocaram aos pés da cruz de Cristo. Aqui, ó Deus, nesse texto, os apóstolos testificam daquilo que viram e ouviram da parte do teu Filho. Ó Deus, que essa mensagem seja nesta noite trazida e com ela, Senhor, o Senhor conceda fé aos ouvintes. Te digna, ó Senhor, de que os que estão aqui presentes, ó Deus, aqueles que vão ouvir essa mensagem, possam ter esse mesmo testemunho a respeito de Cristo Jesus que os apóstolos tiveram. Que eles creiam assim como os apóstolos creram. Que eles sejam testemunhas e mensageiros assim como os apóstolos foram. Para que teu nome seja mais bendito, ó Senhor, no nosso meio, nesta cidade, neste país e no mundo inteiro, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, o teu favor e a tua misericórdia sobre nós, sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão é Agarrando-se à Palavra da Verdade pelo ensino dos apóstolos. Agarrando-se à Palavra da Verdade pelo ensino dos apóstolos. Há muitos tipos de ensinos. Há muitos tipos de ensinos religiosos que podemos encontrar nos nossos dias. É, inclusive, de se espantar a quantidade de religiões, a quantidade de vertentes religiosas. Isso nós estamos incluindo seitas, grupos espirituais, todos eles, que podem ser catalogados, que já foram catalogados, inclusive além das 10 maiores religiões, que são assim descritas no mundo. Há um grupo das 10 maiores religiões, como o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o sikhismo, o judaísmo, o espiritismo, o bahaísmo, o shintoísmo e o zoroastrismo. Essas são as 10 maiores religiões do mundo inteiro, que foram catalogadas, mas tem muito mais do que isso. Essas só são as mais evidentes,
que tem mais seguidores. Irmãos, são muitos nos nossos dias e pasmem, assim também era no dos apóstolos. Tinha muitos. A religiosidade e a idolatria era tanto que quando eles não conseguiam catalogar alguma divindade, e quando não conseguiram catalogar, eles diziam, certamente a gente não sabe, certamente a gente esqueceu alguma, construíram um altar ao Deus desconhecido. Não bastasse todas elas que eles tinham. Então, irmãos, existem muitas vertentes religiosas e as combinações de tantas outras que formam uma gigantesca lista de opções para a humanidade. A humanidade pode seguir religiões ao seu gosto. Tanto é, irmãos, que os próprios evangélicos possuem classificações, né? Tradicionais, pentecostais, neopentecostais, reformados. E os que não se encaixam em nenhuma delas têm as suas definições próprias. Em muitas igrejas inclusive, convivem crentes tradicionais, pentecostais, neopentecostais. E é nesse meio eclético e diverso que muitos falsos ensinos são difundidos e defendidos. Ensinos contrários ao próprio evangelho que estas igrejas defendem ensinar e pregar. Esta era a preocupação do apóstolo Pedro quando escreveu a segunda epístola, exortando estes irmãos a atentarem para falsos ensinamentos que estavam rondando e eram um perigo para a igreja. E o que foi que ele disse para esses irmãos? Agarrem-se ao verdadeiro ensino. Isso está lá no versículo 19 do capítulo 1 de 2 de Pedro. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, a palavra da verdade, e fazeis bem em atendê-la. No último sermão, que está dentro do contexto dessa passagem, o contexto, lembra os irmãos, está do versículo 12 ao versículo 21. Mostramos que a palavra no original para atendê-la é proseco, que tem um sentido de apegar-se a alguma coisa, agarrar-se, devotar pensamento e esforço a alguma coisa, aplicar-se a alguma coisa. Pedro disse: vocês fazem bem em se apegar à palavra da verdade, que é a palavra profética. Do verso 12 ao verso 15, a linguagem de Pedro, irmãos, foi uma linguagem pastoral e mostrou como aqueles irmãos deveriam se agarrar à palavra da verdade ensinada pelos pastores fiéis, que foi a maneira como ele se dirigiu àqueles irmãos nesses versículos. E aprendemos 3 maneiras de como se agarrar à palavra da verdade. Primeiro, relembrando os ensinos nos quais o crente está firmado. Segundo, considerando a falta de atenção que o crente tem e a brevidade da vida. E terceiro, rogando a Deus que a verdade fique gravada na mente e no coração. Pedro falou como um pastor e disse: agarrem-se à palavra fiel ensinada pelos pastores. Nesses versículos que lemos, Pedro vai nos mostrar o que os apóstolos ensinaram, de modo que podemos nos apegar também, claro, a estes ensinos, apegar de tal maneira como um navio é atracado no cais. Por isso eu quero mostrar aos irmãos a primeira lição que Pedro nos traz.
que nos dá segurança em atender ao ensino dos apóstolos. Veja qual é a primeira lição. Por que nós podemos nos apegar ao ensino dos apóstolos? O que os ensinos dos apóstolos nos trazem? Versículo 16. Nós podemos nos apegar ao ensino dos apóstolos, porque eles ensinaram sobre a vinda e o poder de Cristo. Esse ensinamento nos dá segurança. Nos dá a segurança de que aquilo que eles ensinaram era a verdade. Novamente, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ora, veja que coisa interessante. Pedro, para combater os falsos ensinos, vai iniciar com uma negação e não com uma afirmação. Olha, a negação do falso ensino, que trazia grande perigo à igreja, muito perigo, ele vem por meio de fábulas engenhosamente inventadas. E Pedro vai dizer: o ensino dos apóstolos não é dessa maneira. Então, primeiro ele vai nos dizer o que não é, de onde não vem, para depois ensinar o que realmente é e de onde vem. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ora, uma mensagem direta, um ensinamento direto. Se o crente não se agarrar à palavra da verdade, por meio do ensino dos apóstolos, corre grande risco de acreditar em mitos, em fábulas. E era isso que estava rondando a igreja, trazendo perigo à igreja. Por quê? Porque não são poucas as fábulas engenhosamente apresentadas nas igrejas. Não são poucas. O mito ou fábula é uma narrativa bem contada, mas que no seu bojo traz uma mentira. Mas, como toda boa mentira, não é fácil identificar logo de primeira, para quem não está atento, para quem não está agarrado à verdade. Quem não tem referência da verdade vai ser facilmente levado pela mentira. Mas Pedro diz: o ensino dos apóstolos está todo centrado e fundamentado em Cristo. Todo. Não vem de nenhuma invenção, não vem de nenhum conto, nenhum mito, nenhuma história. Toda ela está centrada em Cristo Jesus. Veja aqui do verso 12 ao verso 15. Pedro falou, meus irmãos, se nós observarmos, no singular. A pessoa que ele usa é a pessoa do singular. Por quê? Porque ele está trazendo uma perspectiva pastoral. Mas, a partir do verso 16, ele muda para o plural, para a primeira pessoa do plural. Nós. Porque ele está se inserindo em que grupo? No grupo dos apóstolos. Ele quer deixar muito claro para aqueles irmãos a veracidade do evangelho, mas o evangelho ensinado pelos apóstolos. Preste atenção, irmãos. O destaque é o ensino do evangelho trazido pelos apóstolos, porque os falsos mestres distorciam o evangelho, como fazem nos nossos dias. Eles ensinam suas lendas, seus mitos, suas fábulas, travestidos de evangelho, e são tão ousados que muitas vezes deixam até de lado o evangelho, mas as pessoas estão tão acostumadas com essas histórias, com esses mitos,
que elas nem percebem. É a estratégia de Satanás usada desde sempre. Só que ela tem uma nova roupagem nos dias de hoje, uma nova maneira de abordar, uma forma mansa de falar na boca dos hereges, dos charlatões, dos mercenários, dos coaches. Vejam se isso não é o que ocorre nos nossos dias. Os falsos mestres usam o púlpito das igrejas para ensinar heresias destruidoras da alma, por meio de palavras fictícias. Veja se isso não é Pedro. Vá um pouco mais à frente aí. 2 de Pedro 2,3. Se não é essa a expressão que o apóstolo Pedro utiliza, denunciando, trazendo clareza para aqueles irmãos e para nós, os falsos ensinos. Ele diz assim: e também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Palavras fictícias, inventadas. Por isso que Stemaker nos diz que eles negam a base histórica da mensagem do Evangelho e em seu lugar apresentam seus próprios mitos. Precisa de algo, irmãos, para substituir o Evangelho. Precisa de algo para ser enxertado. O fermento que vai levedar a pureza do Evangelho, vai infectar o Evangelho. E o que é o mito? O mito nada mais é do que uma história sistematizada pelos homens para transmitir seus próprios pontos de vista, que pode, inclusive, ter ou não referência à realidade, ao que realmente ocorre. Mas isso não importa, contanto que a história seja muito boa, que atrai as pessoas, que tenha algo vantajoso para quem escute algo que lhe agrade. Mas Pedro chama isso, no versículo 1 do capítulo 2, de 2 de Pedro, de heresia destruidora. Isso vai destruir, as pessoas estão ouvindo, mas isso vai destruir as suas vidas. Por quê? Porque quem crê nessas fábulas até se sente bem. Porque certamente o foco dessas fábulas é o homem, as suas necessidades, seus anseios, suas expectativas, seus sonhos, seus desejos, mas sem condição nenhuma de salvar o homem, porque está à parte de Cristo. Esses mitos direcionam a pessoa para o inferno e elas vão felizes para a perdição. Elas vão contentes, elas vão acreditando em fábulas, contos, mitos. Mais uma vez, irmãos, vemos os apóstolos Paulo e Pedro fazendo o mesmo alerta. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? O ensino dos apóstolos. Irmãos, só os eleitos suportam a sã doutrina. Pode anotar. Só eles suportam. Aí Paulo continua dizendo: pelo contrário, como eles não vão suportar, eles vão cercar-se de mestres. Quem são esses mestres? Os falsos mestres. Segundo as suas próprias cobiças, para atender os seus desejos. Cobiça, aquilo que eu desejo. Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A mesma linguagem. Paulo está alertando para o que Pedro está alertando também. Mesmo, irmãos, que Pedro não tenha detalhado como são essas fábulas, não é difícil entendê-las no contexto dos nossos dias. Por quê? O que é que as pessoas querem nos dias de hoje? Negar a realidade. Quer negar a realidade da condição humana, da sua pecaminosidade, da sua miséria, da sua pobreza espiritual, da sua necessidade de Cristo. Preferem acreditar na fábula que elas podem, por seus próprios méritos e esforços,
conseguir alguma coisa diante de Deus e garantir um lugarzinho no céu. Elas preferem acreditar na fábula de um Deus todo amor, de pouca justiça e nenhuma ira, do que na verdade de um Deus perfeito, bom, amoroso, longânimo e justíssimo, que não vai deixar impune os que transgridem a sua lei. As pessoas preferem acreditar nas fábulas dos sonhos e visões, das revelações extrabíblicas dos nossos dias, do que crer na verdade revelada do Evangelho, a verdade trazida pelos apóstolos. As pessoas preferem acreditar nas fábulas dos animadores de auditório, dos pastores coaches, do que dos ministros fiéis que pregam somente a doutrina dos apóstolos e rejeitam tudo mais. Quando chega o pastor, e aquilo que foi dito, ele diz, isso aqui está errado. Mas pastor também, o senhor é muito radical, porque só acredita na doutrina dos apóstolos, na palavra da verdade. Pedro começa com um negativo: não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Aí vai para o positivo: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Como nós demos a conhecer o Senhor Jesus Cristo a vocês? Como nós demos a conhecer? De que maneira? Da maneira que nós recebemos, dos ensinos. Nós fomos testemunhas dos ensinos de Jesus Cristo. Nós vimos como ele agiu, o que ele fez, as suas obras, o seu poder, a sua majestade. Era um homem, aquilo ali era um homem, mas ele era Deus, ele era rei. Não parecia aos olhos humanos, de novo, irmãos, se a gente olhar as coisas pelos olhos meramente humanos, biológicos, nos dias de hoje, é do mesmo jeito quando era na época de Cristo. Quem olhava para Cristo e dizia: quem disse que isso é um rei? Esse aí é um rei? Esses 12 apóstolos aí são os que servem ele, e um rei se cerca dessas pessoas, de pescador. Esse pescador aí, olha o jeito deles falarem. Ele não tem nem, como a gente diz assim, né? Ele não tem nem instrução, escolaridade, direito. Isso aí é um rei? Um rei vem com pompa, com coroa, com vestes, com roupa, com recursos, com dinheiro. Ele disse: rapaz, não tem nem onde reclinar a cabeça. Isso é um rei. É a mesma coisa nos dias de hoje, meus irmãos. Se a gente for olhar sob a perspectiva, sob os olhos humanos, não vamos reconhecer Jesus Cristo, não vamos ver Cristo, a sua majestade no Evangelho, como também não reconheciam naquela época. O ensino dos apóstolos dizia respeito ao poder e à vinda de Cristo. Que Pedro, irmãos, quando Pedro fez menção aqui, o poder e a vinda de Cristo, ele estava se referindo à transfiguração de Jesus. Ele, João e Tiago viram uma pequena parte do poder, grandeza e majestade de Cristo. E ainda ele citou a volta prometida de Cristo. O que é que os apóstolos estão ensinando? Que aquilo que eles mesmos foram testemunhas oculares. Diz: eu estou ensinando aquilo que eu vi, que eu presenciei. Não é fruto da experiência pessoal. Presta atenção nisso, irmãos. Ele diz: isso não é fruto da experiência pessoal. Eu não tive uma visão sozinho. Eu unicamente vi. Não foi um evento isolado, místico, e que somente eu participei. Nós. Calvino diz que só 3 estavam presentes, mas foram suficientes como testemunhas, pois por meio de muitos milagres viram a glória de Cristo e tiveram uma notável evidência de sua divindade em sua ressurreição.
Então, quem eram os apóstolos? Eram os pregadores autênticos daquilo que eles tinham visto. Hoje, muitos querem justificar suas experiências espirituais desta forma. E o apóstolo Pedro já descarta. Ele disse: isso não foi algo isolado, isso não foi algo meramente pessoal. Mas eu, Tiago e João testificamos a majestade de Cristo. E logo depois não foi só isso, ele apareceu a mais de 500 pessoas. Meu irmão, em quem você deve se agarrar? Se agarre no ensino dos apóstolos. Porque eles foram testemunhas de Cristo, do seu poder e da sua majestade. Eles aprenderam de Cristo. E o que ensinaram, o que os apóstolos ensinaram, não foi fruto de uma história criada para trazer meramente um ensinamento moral. O ensino dos apóstolos não representa seu próprio conhecimento ou sua visão de mundo. Mas eles são embaixadores, mensageiros fiéis daquilo que eles testemunharam. Não deu ouvidos aos falsos ensinos, às fábulas, às coisas que os homens, as histórias que os homens engenhosamente criaram. Essas histórias não têm qualquer utilidade para uma vida santa, uma vida vitoriosa. A vitória vem por meio, porque se fala muito em vitória, vencer. Uma linguagem triunfalista. Como é que você vai vencer? Você só vai vencer quando você estiver fundamentado na doutrina dos apóstolos. Aí você vai vencer. Você vai vencer o mundo. Você vai vencer Satanás. Você vai vencer a inclinação da sua carne. Porque você está fundamentado naquilo que tem poder. A vitória só vem por meio do poder do Espírito Santo agindo na vida da pessoa. O Espírito Santo só age na vida daqueles, irmãos, que estão fundamentados na palavra da verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo não vai agir na vida de uma pessoa que está fundamentada numa mentira. É incompatível isso. A Bíblia diz: a tua palavra é a verdade. Esse poder aqui, os apóstolos viram na transfiguração. Eles viram o poder, eles viram a majestade. Eles viram de fato manifestação da majestade. Meus irmãos, Pedro disse Sproul, não estava disposto a deixar sua tenda por um mito, mas apenas pelo que ele havia testemunhado. E nesta verdade ele desejava que os irmãos da dispersão se agarrassem. O que os apóstolos ensinaram, irmãos, em que nós podemos nos agarrar? Eles ensinaram sobre a vinda e o poder de Cristo. Mas não foi só isso. Pedro disse que eles ensinaram também sobre a glória de Cristo. Veja o versículo 17. Vamos ler novamente esse versículo. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Os apóstolos ensinaram sobre a glória, a honra e a glória de Cristo. O crente pode se agarrar à palavra por meio do ensino dos apóstolos, porque eles falam como testemunhas da pessoa e das palavras de Cristo. Eles viram essa honra e essa glória no seu batismo e na sua ascensão. Por isso que João disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Os irmãos podem imaginar o que os apóstolos contemplaram no Monte da Transfiguração.
Para alguns estudiosos, irmãos, aquilo foi apenas a revelação de lampejos da glória de Cristo. O que são lampejos? Flashes da glória de Cristo. No seu batismo, o Pai se manifestou audivelmente, dizendo: este é o meu filho amado. Não há nada que possa se comparar a estas manifestações. Por isso que Pedro está dizendo: creiam na nossa palavra. Não creiam em invenções, não. Creiam naquilo que a gente está dizendo. Nós testemunhamos a glória de Cristo. Vocês não precisam de mais nada além do Evangelho. Não se deixem enganar por falsos ensinos, seja eles quais foram, seja eles engenhosamente pensados, sejam eles espetaculares como forem. Não se deixe iludir por as coisas espetaculares, não, por show. E é um show, né? Não é um show não que acontece nessas igrejas, irmãos. É um show. Tem uma até que diz show da fé. É um show. É um palco. As igrejas não tem mais púlpito, é palco. Os que têm púlpito é show da fé. Os que não têm púlpito é palco. O pessoal não chama de púlpito, chama de palco. Preparam tudo para o show, luzes, bandas, música, holofotes, gelo seco, jogo de luzes, escurece a igreja, né? Tira a luz dos irmãos que estão aqui, ilumina o palco. Irmãos, é isso que Pedro está dizendo. Naquela época não tinha essa tecnologia, mas é a mesma coisa. Enxerguem isso. Não se deixem enganar por essas coisas. Por que aqui nessas igrejas você chama a pessoa para dar testemunho lá na frente? Por quê? Para você se comover com as histórias. Para chamar a atenção das histórias. Deus, irmãos, exaltou sobremaneira seu Filho para que Ele, um dia, todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, vai se dobrar. Porque a Ele é a honra e a glória. Quem der ouvidos única e exclusivamente ao ensino dos apóstolos, vai ouvir de Deus. Bendito, vinde benditos de meu Pai. Por quê? Porque agarraram-se à palavra da verdade, ouviram a palavra da verdade. Estes honraram o Filho enquanto estavam peregrinando nesta terra. E por terem feito isso, serão participantes dessa glória. Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 1,10. E os que derem ouvidos aos falsos ensinos, às fábulas e aos mitos. Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 1,9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Por quê? Porque não deram a glória devida ao Filho. A quem eles glorificaram? Aos falsos mestres. Tanto é, irmãos, que os falsos mestres tentam roubar a honra e a glória de Cristo. Eles tentam. Ninguém toma, né? Ninguém toma de Cristo a sua honra e a sua glória, mas eles tentam roubar com seus ensinos deturpados, que têm o objetivo de trazer para si o reconhecimento. Observe se não é a consequência natural dos falsos mestres canalizarem para si e seus ensinamentos a atenção. Vejam como eles são midiáticos e gostam dos holofotes. Ou não gostam? Eles pregam e ficam caladinhos? É assim? Não. Comparem com um pregador conhecido, um pregador fiel conhecido, que treme quando está no púlpito e que pede para aqueles que lhe assistem não bater palmas. Tem um pregador nosso conhecido que numa maior conferência evangélica, na maior conferência evangélica que se tem hoje no Brasil,
Quando chegou no púlpito, a primeira coisa que pediu foi: não batam palmas. Para o que eu vou dizer, eu não posso receber nenhuma palma. Pelo que eu vou dizer, eu não posso receber glória. A glória tem que ser dada a Cristo. Bem diferente, né? Os falsos mestres querem as palmas para si. Querem a atenção para si. Os apóstolos sabem que somente Cristo recebe da parte do Pai honra e glória. E se Deus honra seu Filho, assim devemos fazer. Se Deus odeia aqueles que querem roubar a honra do seu Filho, por que nós vamos dar ouvidos ou atenção a estes hereges? Os apóstolos sabem que a honra de Cristo vem da sua obra perfeita e irretocável. Pedro, irmãos, pode testificar aquilo que houve naquele monte e dizer: aquilo não foi terreno. Aquilo não pode ser outra coisa senão divino. O que ele viu foi uma majestade celestial brilhando em todos os lados. Certamente muita coisa Pedro relembrou e, guiado pelo Espírito, escreveu essas cartas para que os santos ficassem edificados na verdade, para que os santos se agarrassem ao Evangelho e não fossem levados pelos mitos e pelas fábulas. Nós podemos, irmãos, por meio deste evangelho, contemplar a honra que o Pai concedeu ao seu Filho. Nós podemos. O Evangelho fala da verdade. O Evangelho manifesta isso, manifesta tudo o que aconteceu, mas nós só podemos contemplar isso com os olhos espirituais. Senão a gente vai contemplar a obra de Cristo como qualquer outra pessoa vai contemplar. Vai entender os ensinamentos de Cristo como muitos outros contemplam, compreendem. Bons ensinamentos morais. Isso é muito importante você seguir os ensinos de Cristo, ser manso, ser humilde, né? Sofrer, padecer, e o sofrimento de Cristo. E as pessoas choram, mas é só isso, não passa disso. Ele não consegue contemplar, entender, compreender, quando lê no Evangelho essa expressão, aquilo que Pedro está dizendo. Ele não consegue honrar o Filho, porque quem honra o Filho, honra o Pai. E quem reconhece Cristo como enviado do Pai, a Bíblia diz, tem a vida eterna. Quem ouve Cristo, ouve seus mensageiros, agarra-se à palavra da verdade e rejeita os falsos ensinos. Quem ama a Cristo, atenta para seus mandamentos. Deixa eu repetir o texto que nós ouvimos pela manhã. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem ama a Cristo vai amar a sua lei, e ele vai se manifestar. Aí, a maneira como Cristo se manifestar, você vai compreender a glória de Cristo. Senão você vai ficar com os olhos terrenos. Você vai ficar como aquelas mulheres que estavam acompanhando Cristo e chorando por Cristo, por ver Cristo sofrendo daquele jeito. Cristo disse: não chore por mim não, chore por vocês. Deus, irmãos, honrou seu Filho e o glorificou.
Eu pergunto: que honra e glória você tem dado a ele? Ele foi e deixou seus apóstolos para ensinarem a verdade. Você tem recebido no seu coração essa verdade? Porque quando você recebe a mensagem dos apóstolos, é o mesmo que está guardando no seu coração Cristo lá dentro. Não é possível você dizer que ama a Cristo e não ama seus ensinos. Cristo vive dentro do meu coração e você tem guardado no seu coração a sua palavra, que é a mesma coisa. Pedro menciona a voz que veio do céu e que confirma tudo o que os profetas falaram a respeito do Messias. Hoje, por meio do evangelho genuinamente pregado, o Messias é testificado no nosso meio. Os apóstolos ouviram a voz que veio do céu. E você tem conseguido ouvir essa voz? Quando o evangelho é genuinamente pregado, você ouve a mesma voz? Você consegue identificar o Pai falando a respeito do Filho que os apóstolos ensinaram? Primeiro, sobre a vinda e o poder de Cristo. Segundo, sobre a glória de Cristo. Para concluir, irmãos, vamos para o versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro, Tiago e João ouviram a própria voz de Deus no Monte Santo. Sproul diz que os apóstolos não estavam repassando lendas, fábulas ou mitos, mas a séria verdade do que eles tinham visto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que, para concluir, eu pergunto: a quem você vai dar ouvidos? Às fiéis testemunhas de Cristo ou aos ensinamentos bem ou mal elaborados pelos homens? Os apóstolos estavam com Cristo todo o tempo, andaram com ele durante todo o seu ministério e, claro, puderam testemunhar esse momento marcante da sua transfiguração. Agora eu quero que você compare dois momentos distintos onde Deus manifestou a sua glória. O primeiro momento, Deus manifestou sua glória a Moisés. O próprio Moisés pediu que Deus lhe mostrasse a sua face. E o soberano disse: você não pode ver a minha face. Nenhum homem pode ver a minha face, contemplar a minha face e viver. Você não pode. Então Deus deu instruções para eles e Moisés teve uma visão momentânea das coisas de Deus. Ele viu as costas de Deus por meio de uma penha. Não foi assim? As costas, ele pediu para ver a face. E por meio de uma penha, de uma coisa estreitinha assim, ele viu as costas. E só por isso o rosto dele brilhou por alguns dias. Tanto é que o coração humano é de tal maneira, ele botou um véu, né? No rosto. Foi um negócio assim, irmãos, fantástico. Esse foi o primeiro momento. O segundo foi com os apóstolos no Monte da Transfiguração. E aqui o rosto brilhante de Cristo não era uma glória refletida, mas a glória que veio da sua própria divindade. Dá para compreender o que os apóstolos viram. E veja, irmãos, a progressão da revelação. Moisés viu as costas e os apóstolos viram o próprio Cristo, o seu brilho, a sua glória. E eu pergunto: você consegue crer no Filho unigênito do Pai sem ter que vê-lo?
Porque nos dias de hoje muitas pessoas querem ver para crer, não é assim? Cristo disse: porque me vistes, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. João 20, 29. Você precisa de uma visão para acreditar em Cristo. Você precisa de um anjo, um sonho ou uma visão para poder acreditar. É o que acontece nos nossos dias. As pessoas querem algum sinal. E foram inclusive o que pediram a Jesus: dá-nos o sinal. Ele disse: o único sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? A pregação de arrependimento. Você precisa de uma visão para poder crer em Cristo. Ou precisa alguém contar uma fábula ou um mito que tanto agrada os ouvidos humanos para poder crer. A minha mensagem é: agarre-se à palavra da verdade, por meio do ensino dos apóstolos, para que você não dê ouvidos aos falsos ensinos, às fábulas e os mitos que estão abundando na nossa época. Que Deus lhe abençoe. Amém.